Continuando a nossa leitura do livro Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Infortúnio doméstico. Vamos lá ver essa história, esse caso. À medida que se passavam os anos, mais profunda se lhe fazia a dor. Não obstante, mantinha os lábios cerrados a qualquer queixa ou reclamação, suportando o fardo dos sofrimentos como resignação somente possível aos espíritos armados de abnegação e de humildade. O rosto detonava a funda aflição, já assinalado pelo vinco de desespero que o tempo transformara em resignação. Essa resignação heróica, mediante a qual os que confiam integramente em Deus se submetem aos desígnios superiores, mesmo desprovidos dos recursos para o racional entendimento das tormentosas ocorrências. Dona Artemis de Alencar Ferguson aprendera desde cedo que a tudo a divindade provê, jamais sobrecarregando as criaturas com compadecimentos acima de suas forças. Nascida numa fazenda próspera de pequena cidade do interior da Bahia, recebera dos pais, especialmente da mãe, a senhora Adelaide, nobre entidade que lhe forjava o caráter na fé cristã austera, reencarnada para a relevante tarefa de humildade ao lado de amplo grupo de pessoas simples, vinculadas à propriedade a que ela e o esposo pertenciam. As necessárias forças para a resistência contra o mal, de que lhe dava excelentes mostras em todos os momentos da sua admirável existência. Ao lado da mãezinha, adquirira os conhecimentos iniciais de alfabetização, logrando desenvolver as faculdades intelectuais, conforme a época, cultivando as letras, conseguindo realizar uma bem fundamentada conquista nos bons livros, o que lhes constituiria amparo moral para os cometimentos futuros. De hábitos simples, graças à vida recatada pela tradição interiorana, vinculou os sentimentos ao bucolismo, ou seja, a simplicidade, policrômico, ou seja, colorido da região dela, e romântico da natureza. Bem dotada de corpo, de mente, de alma, não se sentia abrasar pelos desequilíbrios da emotividade em desdobramento da quadra juvenil. De temperamento calmo, voz doce, cativava com a presença simpática e a ternura natural os servidores domésticos e os trabalhadores da casa, que lhe disputavam a amizade fraternal. O matrimônio, ao completar 18 anos, fora acertado pela família, sem qualquer reação negativa ou rebeldia sistemática. Conhecera o futuro esposo, Rafael Duarte Ferguson, rapaz simpático de 20 anos, à época, numa das recepções domésticas, nas quais, conforme os costumes de então, as famílias mais se aproximavam e as moças casadoras se tornavam conhecidas. Rafael procedia de um clã respeitável, era um moço bem dotado, preferira a movimentação da capital desde quando fora para ali, a fim de cursar o liceu. Ambicioso, com essa natural tendência de adquirir a independência econômica, mas reconhecendo-se sem pendores para atividades culturais ou conquista de uma carreira acadêmica, real ambição paterna. Resolvera 2 anos antes do casamento, um período de férias, usar a franqueza com o pai, revelando sua vocação para a carreira comercial. O velho Ferguson, apesar de acalentar mais amplas perspectivas para o filho, concordou sem maiores delongas aos anseios do jovem, conceder-lhe o aval ao necessário apoio inicial e execução de seus desejos. Tornou-se viajante comercial, graças ao espírito aventureiro de que lhe dava mostras, a par de um caráter forte, relativamente inflexível. Embora gentil e falante, sabendo com facilidade reunir amigos, não poucas vezes, irrompiam-lhe as lembranças inconscientes do passado, quando as injunções se lhe tornavam penosas, denotando o temperamento vigoroso e até mesmo implacável. Nessas ocasiões falava pouco, sem embargo, fazia-se rancoroso, com visível dificuldade para perdoar as ofensas reais ou imaginárias. Possuía, portanto, os caracteres de um bom partido. Conhecera Artemis anos antes, sem experimentar qualquer sensibilidade. Naquela outra ocasião, porém, o reencontro produziu-lhe funda impressão, tornando-o apaixonado. Um namoro rápido, com a concordância familiar, converteu-se em casamento, feliz 1 ano depois, sustentado pela correspondência escrita afetuosa e ardente, reforçada por apenas 3 ou 4 reencontros de permeio, enquanto se proclamavam o casamento.
O enxoval da jovem foi quase todo executado por ela mesma, por sua mãe e bordadeiras locais, que não economizaram a festa e a noiva, antecipando as alegrias do casamento. No suceder dos júbilos, porém, a jovem Artemis sentia-se assaltada com frequência por tormentosos presságios. Experimentava impressões angustiantes, sensações indescritíveis que lhe martelavam o espírito sensível. Mais de uma vez fora cometida de súbitos e estranhos estados de transitória alucinação, que felizmente não deixaram sinais que pudessem preocupar a família, ainda sem condição de entender semelhante ocorrência. Assim mesmo, passou a sofrer de perturbadora neurose íntima, a lhe prenunciar sofrimentos cuja causa não lhe era lícito pressupor sequer, mas que superava através da crença em Deus e da oração. Rafael a amava, no que era correspondivo. Compreendiam-se e respeitavam-se. Não puderam fluir as permissividades, hoje em voga, com que se deseja o maior ou melhor relacionamento entre os futuros cônjuges, de cuja intimidade irresponsável surgem vitoriosos a licenciosidade, o desrespeito moral e familiar. Sem embargo, sentiam-se estranhamente identificados, como se fossem conhecidos que se reencontravam, estabelecendo liames que, embora interrompidos, não cessavam de sustentar-se, apesar da distância, do espaço e do tempo. Conheciam-se, sem dúvida, porquanto esta não seria sua primeira experiência afetiva, na programática redentora a que se propunham espiritualmente, ou seja, já se conheciam de outras vidas. Transcorridos os primeiros meses do casamento, Rafael passou a exteriorizar os tormentos íntimos que o dominavam, transformando-se pouco e pouco em vigoroso verdugo da esposa submissa que lhe experimentava as injunções entre frustrações afetivas e profundos martírios morais. Renascentes de rudes responsabilidades em que fracassara no passado próximo, desbordaram-se-lhes as lembranças impressas nos painéis da inconsciência, tornando-o rancoroso sem qualquer motivo, desconfiado, a ponto de sucumbir em crise de violência e mudez selvagem a que se entregava ante a reação passiva da esposa, aturdida e inditosa. Cessados os conflitos que se amiudavam, parecia recobrar a lucidez, retornando a gentileza e a ternura com que buscava a reabilitação, para logo recair nos mesmos dédalos de crueldade e insânia. Obsidiado em si mesmo, avassalado pelas lembranças odientas do passado, assolado pelo ódio dos antigos companheiros de orgias, como de agressividade, parecia a funesta subjugação transitória, cíclica, em que se arruinava emocionalmente, avançando com celeridade para o colapso nervoso. Permitindo-se reflexões periódicas, não encontrava motivo do desequilíbrio, em considerando os triunfos da carreira comercial, sempre que se distanciava da esposa sensível e do lar por ela enobrecido. Profundamente decepcionada pelo casamento inditoso, Dona Artemis refugiava-se nos deveres domésticos, na oração a que se arrimava em decorrência da crença esposada. A doce mãe de Jesus era-lhe a sublime confidente, simbolizando para seu coração humilde o verdadeiro exemplo da alma trespassada pela adversidade, enquanto se entregava ao Pai Maior nos superlativos lances de agonia da provação a que se encontrava submetida. Nos refúgios da prece lenificadora, adquiria paz e força, conseguindo, por meio do milagre da inspiração, a claridade mental para prosseguir no dever, como aguardando o transcurso do tempo que lhe reservaria experiências importantes e graves, de cujo teor não lhe era lícito suspeitar. Nesse meio tempo, recordava os dias ditosos da casa paterna, que sentia distante, apesar do pouco tempo decorrido, desde que se afastara da fazenda em que fora feliz, transferindo-se para a capital, onde, agora, sofria sem consolo de um amigo ou de um parente devotado. Pela sua constituição interior, não se queixava, suportando o fardo dos aborrecimentos, sob chuvas e doestos, entre as crises de ira e arrependimento a que se entregava o esposo infeliz. Um ano depois do casamento, desencarnou a mãe, cujo golpe lhe produziu infinita mágoa moral, de que não mais se refaria. A notícia chegou-lhe por meio do laconismo telegráfico, sem que ela pudesse ter fruído o consolo de rever o ser amado pela última vez, em face da distância que a separava do antigo lar
e porque o esposo se encontrava ausente no ritmo habitual das viagens de negócios. O invisível punhal da angústia cravou-se na alma, fazendo-a debulhar-se em lágrimas candentes e inestancáveis. Orando, numa noite em que supunha não suportar tantas dores, tão cruel solidão, adormeceu. Repentinamente viu-se diante da mãe, em radiosa manhã, num parque em flor, em estância feliz, desconhecida. Jesus, minha filha, falou-lhe o coração materno angelical, reuniu-nos a fim de que eu te pudesse consolar, de modo a saíres do vale da saudade e animar-te a galgares o monte das provações a que te propuseste. Não morri, não morremos. Refaço-me depois da travessia pelo corpo denso para a vida espiritual, mas podemos prosseguir juntas. Não te entregues à demasia aflição. O desespero, mesmo na dor justa, é medida de rebeldia ante os impositivos da evolução que promanam do Senhor. Asserena-te e confia. A filha, agoniada, reclinou a cabeça no colo da mãe e desatou a chorar. Não suporto a decepção no lar e agora a sua ausência, mãezinha. Sim, filha, eu sei. Tornou a palavra a respeitável recém-desencarnada, induzindo-a a desistir da lamentação e da queixa desnecessária, que geram azedume e avinagram os sentimentos. Embora os poucos dias em que me separei das sombras físicas, prosseguiu suave, estou informada de todas as tuas agruras. No entanto, desces, sem que te percebas, ao poço de inditoso suicídio indireto, por negar-te o direito à vida em face das dores que te enjaula no sofrimento forte. O que a mãezinha está dizendo? Que essa sensação que ela está cultivando, de tristeza, de dor, de rebeldia emocional, está fazendo com que ela abrevie a própria vida. E isso é um tipo de suicídio indireto. Então a mãe veio socorrê-la para que ela saia dessa tendência. Continuando. Serás mãe em breve, e é indispensável que te prepares para o sacerdócio sublime e co-criadora com o nosso Pai Celestial, a fim de ensejares a regularização de severos compromissos com outros espíritos aos quais te vinculas. Ante o anunciado sobre a maternidade, Dona Artemis experimentou estranha alegria, de momento, recuperando-se das aflições e provas rudes. Não te permitas, porém, sonhar desnecessariamente, completou a mãe. A vida, que todos nós reserva felicidade futura, estrutura-se em contínuos testes de humildade e paciência. Constrói-se harmonia íntima de renúncia em renúncia, passo a passo. O amor dos teus filhinhos será a luz das tuas horas, na lâmpada dos teus sacrifícios. Rafael está enfermo da alma, porém te ama como pode. Ajuda-o com o teu puro amor inocente. Falo através do tempo, adquirir a paz e contribuir para a tua edificação pessoal. Porquanto ele muito sofre nos desvãos das agonias infinitas em que se debate, obsesso. Não lhe queiras mal, haja o que houver, compreenderás o porquê mais para frente. A entidade silenciou ante a brilhante manhã que as inundava de beleza e logo depois prosseguiu. Sacrifício doméstico é cruz libertadora. Os homens sedentos de gozos, iludidos em si mesmos, simplificam soluções, separando-se do casal problema, adiando compromissos resgate. Transferem realizações, tecem complicadas malhas de fugas em que se enredam. Enquanto houver força, deve alguém porfiar no matrimônio sem esperar reciprocidade. O perdão é decorrência do amor, o amor que não vacila, que sabe esperar, dignificar-se. Todos nós ligamos uns aos outros por deveres e situações que nos aproximam ou nos afastam, sem que essa aproximação ou esse afastamento signifiquem impedimento que os acontecimentos se concretizem de acordo com os liames de entrosamento sempre vigentes. Vínculos familiares são opções evolutivas, experiências em que transitamos em forma de parentela carnal para atingir a pureza na fraternidade espiritual que nos espera. Por isso, cônjuges difíceis, ingratos, adúlteros, agressivos, obsessivos, ao invés do abandono rápido, puro e simples, que mereceriam sofrer, devem nos inspirar enfermos que são misericórdia, tratamento e ajuda. Rafael encontrava-se em curso na posição de doente, confiado à tua vigilância e afetividade, a fim de que disponha de forças para resgatar e evoluir.
porquanto não desfaleças dos testemunhos, nem o queiras menos. A mãe desencarnada estimulou-a ainda por algum tempo, utilizando conceitos otimistas com os quais apontava os rumos sublimes do futuro. Quando Dona Artemis acordou, apresentava os sinais balsâmicos da esperança, qual se escumilha na noite moral, agora estivesse iluminada por lâmpadas mágicas e novas, clareando-a por dentro. Meus amigos, o nosso amigo Filomeno de Miranda, ele é do século passado, então ele tem uma forma rebuscada de explicar as coisas. Tenhamos paciência e vamos colher todo o conhecimento que ele nos passa. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência desse estudo.